Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos conversar sobre direito previdenciário, vamos tirar dúvidas, vamos bater um papo com vocês sobre aqueles temas em destaque na matéria de direito previdenciário. Vamos comentar também um pouco sobre o nosso curso que está disponível essa semana para inscrição. Amanhã, gente, é o último dia com desconto de 50% da terceira turma do curso de Advocacia Previdenciária na Prática, comigo e com a Amanda. E daí hoje a gente vai conversar com vocês, aproveitar, né, para trocar uma ideia com vocês sobre direito previdenciário. A gente abriu a caixinha, recebeu várias perguntas, também as perguntas ali nos comentários dos posts, né, que eu e a Amanda fizemos. A Amanda vai participar comigo da live também. Sejam todos bem-vindos. Amanhã, lembrando que a gente vai ter mais uma live também. A gente tá fazendo, né, de segunda a essa quinta, lives para debater. Se você perdeu alguma live, tá ali. A de segunda tá no meu vídeo, no IGTV. A de ontem tá no IGTV da Amanda, a de hoje vai ficar no meu e a de amanhã vai ficar no IGTV da Amanda. Então, precisando rever, né? Lembrei que elas falaram um negócio, quero ver de novo. Tá lá no IGTV, vocês podem assistir, rever quantas vezes quiserem. E vamos ver se a Amanda já chegou aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu convidar ela. Então, pessoal, deixa eu ver também. Quem quiser fazer perguntas durante a live, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, pode ir colocando ali também, certo? Amanda, seja bem-vinda. Oi, Gi. Oi, pessoal. Então, tava falando, a gente vai conversar hoje sobre direito previdenciário. A gente recebeu várias dúvidas, a Amanda até anotou várias, né, Amandita? Para a gente conversar, trocar uma ideia, vários temas importantes ali, temas até polêmicos, né, Amanda? Não sei se quer dar oi pro pessoal, fica à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia novamente. Hoje eu já acordei, já dei bom dia lá da minha casa. Já deram um bom dia até pro Davizinho. Anotei várias perguntas e a Gi se comprometeu de responder. Então, qualquer coisa vocês vão discutir com ela, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar, Gi? Vamos lá. Já vou começar com a Rafa. A Rafa tinha mandado pergunta, acho que ontem ou anteontem, daí a gente acabou passando. E ela mandou de novo, então a gente vai começar pela tua pergunta, tá bom, Rafa? A Rafaela quer saber, Gi, ela juntou o contrato de honorários, um percentual de 35%, e o juiz não destacou o percentual ali que estava previsto no contrato. O que a Rafa pode fazer? Gente, primeira dica com relação a destaque de honorários. Para que ocorra o destaque de honorários contratuais, porque a sucumbência, ela é do advogado, né? Não há discussão, apesar de que o cliente pode perguntar, a sucumbência é minha? Não, a sucumbência é do advogado. E a sucumbência, ela é expedida no CNPJ ou no CPF daquele escritório ou do advogado, advogada contratada, né? Mas os honorários contratuais, para que eles possam ser separados do montante do cliente, o contrato de honorários tem que ser juntado antes da expedição do precatório ou RPV. Não adianta atravessar lá depois que já está expedido e juntar e pedir para separar. Não, tem que ser feito antes dessa expedição da RPV e precatório para vir separado. O que pode acontecer em alguns casos é, por exemplo, os tribunais de justiça que fazem o alvará eletrônico, que emitem o alvará para sacar as partes separadas, às vezes o juiz pode aceitar emitir esse alvará ou fazer as transferências separadas. Mas para ser expedido mesmo no CPF ou CNPJ do advogado, tem que ser antes da expedição da RPV ou precatório, certo? Com relação a percentuais, a maioria das tabelas das OABs, tabelas de honorários, né? As OABs, cada seccional, cada estado tem a sua tabela da OAB que dá parâmetros. Em alguns estados é considerado piso, em outros estados é considerado padrão ali de cobrança, né? Mas é importante que a gente acompanhe a tabela da nossa seccional para que a gente verifique mais ou menos como está a precificação e até na justificativa para o cliente. Então,
olha, esse aqui é o valor da tabela da OAB, o meu orçamento é tanto, né? Justificar, ó, esse aqui, o valor da consulta da tabela da OAB do nosso estado é de tanto. Então, para justificar as cobranças. Mas com relação a destacar percentuais acima de 30%, tá? Você normalmente vai ter problema nisso, sim. A maioria das tabelas da OAB falam em 30%, ou 20 mais 10, ou 30% de padrão. E os juízes costumam não aceitar destacar mais que isso. Teoricamente, na juntada do contrato, o juiz faria apenas a separação, não faria a fiscalização do contrato, porque essa fiscalização cabe à OAB e não à justiça, a não ser que o juiz, que o cliente entre com uma ação para discutir os honorários, e daí a competência seria da Justiça Estadual, não da Justiça Federal, porque seria uma discussão entre partes ali, né? Uma discussão privada de contrato. O que acontece aqui é que se você está se sentindo de alguma forma prejudicado, você deve procurar a comissão de prerrogativas da OAB, da sua seccional, né? E verificar lá qual é a atuação da seccional que você faz parte, então da OAB do estado que você faz parte. Mas, minha sugestão, né? A gente tem uma aula no curso especificamente sobre contrato e precificação e a gente até dá um modelo de contrato para vocês, inclusive falando de LGPD, das regras na questão de armazenamento e cuidado, processamento dos dados dos clientes, né? A minha sugestão é que a gente aprenda a precificar além do percentual, né? Que você consiga, porque assim, acima de 30% você vai ter problema na maioria dos casos, tá? Mas você pode estabelecer valores específicos, você pode estabelecer um valor para entrar, um valor para recurso, né? A gente dá várias dicas nessa aula de contrato e precificação para que você não fique restrito a um percentual. Até porque a gente tem que lembrar, gente, que muitas ações previdenciárias talvez não tenham ao final um benefício econômico. A pessoa vai receber um benefício, uma obrigação de fazer, por exemplo, de averbar um tempo, uma obrigação de pagar, às vezes, de um valor pequeno, que é de 2, 3 meses de atrasado numa ação de auxílio-doença ou de aposentadoria por incapacidade, por exemplo, mas o benefício vai ser pago de forma vitalícia, né? Então, essa análise do benefício econômico e do custo da ação, seja para o teu escritório, seja para o teu cliente, isso tem que ser feito com cuidado para a gente acabar não lá no final do processo tendo que lidar com essa situação, né? Então, às vezes é melhor você precificar melhor do que ficar colocando percentual de honorários acima do que a tabela da OAB do seu estado apresenta. Não quer dizer que seja justo ou injusto, eu não estou entrando nessa situação. A OAB do Paraná, por exemplo, teve um parecer muito legal, a Comissão de Direito Previdenciário fez, de como a precificação por percentual acima de 30% não é antiético, porque eles explicaram lá, né? E coisa que a gente consegue entender bem, olha, se eu estou cobrando 50% dos atrasados no tocante a um benefício que são só 2 meses, ele vai receber vitalício, na verdade, eu não estou recebendo mais que o cliente. Mas eu, pessoalmente, acho que colocar no contrato mais do que 30% é muito complicado. Então, você tem que organizar a tua precificação diferente. Estabelecer qual vai ser o valor da atuação que não precisa ser relacionado a percentual. Certo? E daí você tem mais facilidade de que o cliente entenda qual é o benefício que ele vai receber, né? O valor que ele está te pagando. Então, cuidado com os percentuais. A gente tem que ultrapassá-los muitas vezes para conseguir receber de forma correta, né? Aquilo pelo qual você trabalhou, mas sem ter problema com o juiz, ter problema com a AB. Então, assim, tomem cuidado com isso. Maravilhosa, né, gente? Né? Nem preciso falar mais nada, né? Então, acho que tá bem respondido, Gi. Ótimo. Bom, a Rit, ela perguntou, ela tem 18 anos e ela quer saber se ela tem direito à pensão por morte dos pais. Sim, até os 21 anos o filho pode pedir a pensão, e se for inválido aí, acima dessa idade também, tá? É claro, vai ter que verificar ali se realmente o teu pai era, ou a tua mãe, né? Ele só falou ali dos pais, tinha condição, tinha qualidade assegurada, a data do óbito, né? Se ele trabalhava, contribuía, como estava a situação dele perante o INSS, para ver se de fato a condição dele gera uma pensão por morte, tá? Mas pela idade em si,
faz jus. Bom, a Andri, é que eu já nem consigo mais entender a minha letra, gente. Ela, ela tá no primeiro cumprimento de sentença dela, parabéns. E o INSS juntou o Infibem e daí agora ela quer saber o que ela faz. Bom, o que que eu faço, tá, Andréia? Normalmente, além desse Infibem, que é como se fosse uma comprovação do INSS que ele implantou o benefício, eu pego a senha ali do meu INSS do cliente, baixo o extrato de pagamento, a carta de concessão, confiro, informo para o cliente a data do saque, aí aguardo o cliente a receber de fato esse benefício e aí eu faço ali a execução. Então eu pego a DER até a data do início de pagamento, daí no Infibem tu vais olhar a DIP, que é a data de início de pagamento, e aí faço o cálculo da execução, né? Então boto ali as parcelas que são devidas, a correção e os juros conforme consta ali na decisão que transitou em julgado, e aí já peço a expedição da RPV, se for o caso precatório e também da sucumbência, tá? Mas eu não confio só no Infibem, eu tenho cuidado também de pegar o extrato de pagamento e eu só dou, digamos, uma quitação, uma ciência depois que o cliente de fato conseguiu sacar esse benefício e eu verifiquei que os valores estão corretos, porque às vezes o INSS concede o benefício, mas ele não está de acordo com a decisão que transitou em julgado, por exemplo. Às vezes você conseguiu um benefício sem aplicação do fator e o INSS, na hora de implantar, aplicou o fator previdenciário. Então, você vai ter que fazer ali a correção, fazer a impugnação, mostrar que está errado, tá? Mas, assim, para o cumprimento de sentença, ver o que tem da DER até a DIP e aí faz a execução. Mais alguma dica, Gi? Não, eu acho que é isso, é sempre cuidar. Eu já tive casos de que o INSS informou que depositou, e o cliente recebia numa conta, né? E não veio na conta que o cliente recebia. Ele consignou numa conta, daí deu 60 dias e tomou de volta o dinheiro. O cliente nunca conseguiu sacar. Então, sempre tomar cuidado, porque às vezes a liberação de pagamento não é necessariamente, né? Tem casos de revisão que o cliente vai lá, o INSS informa que pagou um complemento positivo. E às vezes esse complemento positivo não é liberado na conta que o cliente recebe normalmente o benefício. Então o INSS tem a documentação nos autos de que o dinheiro foi liberado, mas o cliente não consegue sacar. Daí você tem que peticionar, atravessar uma petição, e a gente vai ter uma aula sobre execução de sentença, cumprimento de sentença, e vai falar sobre esses detalhes, sobre a importância da documentação, né? Mas é bem importante o que a Amanda falou de ver realmente se o cliente conseguiu sacar. Não é só se a documentação tá ok, porque tem casos que o cliente, na prática, vai ter dificuldade de sacar o valor. A Luciana, ela perguntou o seguinte, o cliente dela recebia um LOAS e o marido da cliente é aposentado por idade e recebe um salário mínimo, é homem, de aposentadoria por idade. E aí, a cliente dela fez uma contribuição como contribuinte individual. E aí ela está com receio que esse LOA seja cessado, porque o INSS, acredito que seja a interpretação que ela tenha dado, possa entender que a cliente dela exerceu atividade remunerada, já que ela contribuiu como contribuinte individual. Quer falar, Gi? Quer que eu fale? Só repete, teve uma falha aqui para mim no som. Ela contribuiu como? A primeira Ela parte? contribuiu como contribuinte individual, mas ela recebe um LOA, só que a única renda dessas duas pessoas é a aposentadoria por idade que o esposo recebe do INSS no valor de um salário mínimo. Se o esposo for maior de 65, dá para retirar esse valor da base de cálculo ali do grupo familiar, né? Então teria como discutir esse direito do LOAS. E a contribuição de contribuinte individual, se for depois do início do recebimento do LOAS, ela vai ter que justificar, ela pode até fazer uma correção do código, né? Para dizer, olha, que era facultativo,
para tentar corrigir, explicar que na verdade ela pagou errado, no código errado, mas que ela não estava trabalhando. Ela tem que comprovar que ela não está recebendo renda, porque para receber LOAS, o titular do benefício não pode estar recebendo renda do trabalho ou de um benefício previdenciário. Mas o grupo familiar pode ter, às vezes, um outro LOAS, ou pode ter uma renda de pessoa com deficiência ou de maior de 65 anos, né? Se for na base de um salário mínimo, tem formas de... E também, às vezes, é um sobrinho que está morando na mesma casa, também tem formas de excluir, né? A Amanda dá essa aula de LOAS muito bem ali no curso e várias dicas, inclusive, de aonde recorrer e aonde não recorrer, né, Amanda? É bem legal essa aula. Mas é isso, Luciana, eu não acho assim que seja... claro, tem que analisar o caso concreto, mas não acho que uma contribuição por si só, em razão do código, vai fazer ela ficar sem o benefício. Pode ser que haja ali inicialmente uma suspensão, mas você tem argumentos para que esse benefício seja restabelecido. Tá? A Thaís, ela quer saber o cliente dela já recebe uma aposentadoria no regime próprio e ele gostaria de contribuir para o INSS para ter uma segunda aposentadoria. Daí ela quer saber se realmente tem que ser como contribuinte individual. Tem. O servidor público ele é proibido de participar do regime geral na figura de facultativo. Então, para o servidor pagar, ele tem que ter uma renda declarada, não é só pagar como contribuinte individual, porque lá na frente o INSS pode pedir comprovação de que houve a renda, né? Não só dizer, não, agora eu paguei no código certo, não vou ter problema. Eu sempre oriento meus clientes, olha, não adianta só tu pagar no código certo, se em algum momento o INSS dizer, não, mas você é servidor público, então me comprova aí que você recebeu essa renda. E como que faz isso? A renda tem que ser declarada no imposto de renda e o servidor normalmente declara imposto de renda. Então, veja, ele está dizendo que ele tem uma renda que ele não está declarando no imposto de renda. Né? Porque o servidor normalmente recebe acima de 1.900, que é o limite mensal da isenção do imposto de renda. Então, normalmente ele declara aquele valor. Então, quando for fazer esse tipo de coisa, tem que cuidar para você fazer uma análise completa do direito do cliente. Não só dizer, paga no código certo, tá, mas está declarando essa renda, porque se não estiver declarando essa renda, lá na frente pode ter jogado dinheiro fora e não conseguir essa aposentadoria, tá? Claro, se essa pessoa declara a renda, se ela trabalha na iniciativa privada, além do serviço público, desde que ele não tenha exclusividade lá, né, aquela dedicação exclusiva no serviço público, ok, ele vai poder se aposentar sem problema. Agora, tentar complementar a renda com contribuição que é facultativo, burlando o código, gente, vai para uma previdência complementar. Né? Faz um outro tipo de investimento. Não adianta ficar achando que vai usar artimanha para enganar o sistema. Porque vai passar 30 anos pagando e lá na frente não vai conseguir receber o benefício, entendeu? Então, toma cuidado com esses detalhes. Não adianta achar, estou pagando no código certo, mas sei que estou fazendo uma coisa errada e vai dar certo lá no final. Às vezes vai dar, mas às vezes não vai dar. E o sistema está cada vez mais informatizado. A gente já declara a contribuição previdenciária junto com o imposto de renda. Já é a Receita Federal do Brasil que faz essa fiscalização, né? Então, para eles começarem a cruzar e de uma forma mais significativa, começar a cortar esses benefícios, eu acho que é muito provável, principalmente daqui a mais anos, né? Então, eu não recomendo fazer algo que a gente sabe que não pode. Não, perfeito. E além disso, a gente também tem que lembrar, pessoal, da eventual redução de valores em função da acumulação de benefícios, né? Então, às vezes, a pessoa até quer contribuir com um valor mais alto, com a expectativa de ter um benefício maior, e aí vai fazer o cálculo ali da acumulação e acaba tendo uma redução. Então, claro, é válida essa possibilidade de duas aposentadorias, mas tem que fazer uma análise bem específica para aquele cliente, não é porque você fez para um cliente que deu certo que aquela análise vai ser aplicada para outra pessoa também. Então, esses casos tem que tomar bastante cuidado, como a Gi falou, tá? A Vanessa, ela tem uma dúvida em relação à contribuição extemporânea do contribuinte individual que prestou serviço para uma terceira.
por uma terceira pessoa, se ela precisa fazer ali a comprovação e a retificação da extemporaneidade. Sim, tá, Vanessa? Independentemente de qual seja o vínculo, se tem um indicador de extemporaneidade e o INSS solicita a documentação, você tem que fazer essa prova, tá? Então, normalmente, nos casos que eu já tive, eu peço uma declaração para a tomadora de serviço com a relação das remunerações e o período trabalhado. A própria IN, o decreto, ela também traz, inclusive, como que essa declaração deve ser emitida. Então, tem que ter o CNPJ da empresa, a assinatura ali do responsável, o início e o final do período que foi trabalhado e a relação das remunerações, tá? Isso serve para todas as categorias, até mesmo o empregado. Você vai ter que fazer ali a comprovação, não só na carteira de trabalho, mas às vezes juntar um extrato analítico do FGTS, a RAIS, enfim, você vai ter que comprovar que a atividade foi exercida naquele período que você está pleiteando, tá? Exatamente. E na nossa aula sobre contribuição, um dos materiais de anexo é a listagem de todos os indexadores do INSS que aparecem no CNIS, o que eles significam e qual é a nossa sugestão do que tem que fazer se aquele indexador aparece, né? Então, assim, a aula de contribuição não só a gente ensina a fazer o cálculo, mas também dar uma olhada no CNIS e conseguir analisar ali o que fazer a cada indexador. Tem indexadores que são positivos, que dizem que o tempo foi aceito. Tem indexador que diz que não, que você vai ter que comprovar. Então, prestar atenção nessa análise do CNIS com cuidado. E o indexador da extemporaneidade é um dos mais recorrentes e é um dos principais motivos do não cômputo do período, né? Então, isso até junta aquela tela ali do sistema com todas as remunerações que foram feitas pelo segurado, porque elas constam no CNIS. E ele coloca por conter ali, por serem extemporâneas. E assim, pessoal, uma coisa bem interessante também, tá? Muitas vezes o INSS, ele simplesmente ignora essas contribuições, não coloca no cálculo do tempo. E o pior, não emite exigência, não emite carta de exigência para que esse erro seja sanado pelo segurado. Nesses casos, sem sombra de dúvida, é bem indicado ou a revisão ou a reabertura da tarefa para que o INSS emita a carta de exigência e seja oportunizado ao segurado juntar aquela documentação. E, a meu ver, eu não sei se é essa interpretação que você dá também, a DER deve ser, inclusive, mantida nesses casos. Sim, entendo também. O ofício tinha que ter emitido a carta de exigência. Exatamente. Se a não apresentação se dá por erro do INSS de não pedir o documento, entendo que deveria manter a DER, sim. Mesmo com essa regra nova ali do decreto, que diz que se você juntar novo documento, não fica com a DER. Né? Tem uma pergunta aqui da Camila, que é bem interessante. A Camila, ela tem uma ação de pensão por morte, de que transitou em julgado, foi indeferido e transitou em julgado em 2015. E depois disso, a Camila ela fez uma ação para reconhecimento de união estável na Justiça Comum e foi reconhecido. Oi, acho que falhou aqui. Travou? É que deu... Conseguiu entender a pergunta? A Camila teve um tempo que foi reconhecida, eu escutei só até aí. Ela teve uma pensão por morte que transitou em julgado, indeferida, em 2015. Aí depois ela entrou com uma ação com reconhecimento de união estável na Justiça Comum e foi reconhecida a união estável. E daí agora ela quer saber se ela pode voltar no INSS, na via administrativa, e pedir a pensão por morte de novo. Olha, ela até pode com essa documentação, mas se ela teve uma ação e que já transitou em julgado, em regra, ela não poderia entrar de novo. A relativização da coisa julgada, ela até existe em matéria previdenciária,
principalmente em razão da prova, né? Que é o tema até 629 do STJ, que fala que quando algo não pode ser provado, que a documentação da inicial ou do processo não é suficiente para a prova, mas há dúvida, né? Que deveria se extinguir a ação sem julgamento do mérito, algo que a gente deve embargar sempre para tentar extinguir sem julgamento do mérito para poder discutir de novo. Então, teria que ver a ação, se transitou em julgado com o julgamento do mérito, judicialmente ela vai ter dificuldade de rediscutir, porque assim, a comprovação da união estável numa ação uma ação mais relacionada com direito de família, direito à herança, enfim, ela não vincula nem o INSS. A própria instrução normativa diz que não vincula o INSS, né? Então, assim, você vai poder levar isso, ele é mais uma prova, não é a única, ou a prova exclusiva, ou a prova principal, ou no momento que você entrega isso, o INSS automaticamente vai conceder o benefício. Não, é como se fosse um comprovante de residência no mesmo local, uma declaração de imposto de renda que o outro se diz cônjuge, vai ser analisado como mais um documento, e não o documento excepcional para comprovar isso, certo? Então, assim, ela pode pedir de novo? Ela até pode, com essa documentação a mais, né? E depois, eventualmente, se ela for discutir judicialmente, ela vai ter que relativizar a coisa julgada, alegando, né, que na verdade não ficou provado lá porque não tinha toda a documentação, que ela tinha algum documento posterior, que ela conseguiu fazer alguma prova específica lá na Justiça Estadual. Mas a chance dela diminui bastante se houve um trânsito em julgado com a resolução do mérito. Por isso a importância, gente, quando a gente está litigando, que a gente percebe que o juiz nega porque entende que não ficou provado, tipo, no tempo especial, no tempo rural, na questão de pensão por morte, não ficou provado, mas que talvez com mais elementos de prova isso seja possível, embargar, solicitar o juízo, recorrer, se for o caso, para que a extinção se dê sem o julgamento do mérito, e lembrar de alegar o tema 629 do STJ. Ótimo. E aí, a última pergunta, em polêmica. A Thaís, ela quer. A Thaís perguntou aqui como que eu comecei a advogar. Gente, eu entrei aqui no escritório na primeira fase da faculdade, em 1º de agosto de 2011, e fiquei. A Gi me adotou. E já entrou pra família, inclusive, né? A Gi me adotou e daí eu continuo até hoje, gente. O meu relacionamento com a Gi é mais antigo do que o meu relacionamento com o meu marido, gente. Que pra quem não sabe, o marido é irmão da Gi. A gente conheceu antes, né? E a Thaís, ela também perguntou o que dá mais dinheiro, Gi? Concurso público ou advocacia? Depende. Assim, depende muito, né? Depende do quanto você se dedicar para a advocacia, depende de como você usar as oportunidades que tanto o concurso público como a advocacia te traz, né? Às vezes você vai fazer concurso público, vai dar aula, vai pro, sei lá, vai entrar para a questão acadêmica, vai escrever um livro. Depende do que você vai fazer. O que eu acho é que assim, a gente tem que escolher algo que nos faça feliz. Então, eu tenho colegas que foram para o serviço público por causa às vezes, da estabilidade financeira e acabaram que não estão tão motivados assim como tem gente que está na advocacia e que fica pensando, não é bem isso que eu quero, né? Eu acho que você tem que procurar aquilo que te motiva, todas as áreas têm seus problemas, né? Então, assim, vai ter um dia que você vai ficar cansado, vai ter um dia que você vai ficar estressado, não interessa onde você estiver. Você pode estar no concurso público, você pode estar dentro do teu escritório advogando. O que eu acho é que tu tem que se motivar, né? Entender aquilo que te faz feliz, aquilo que te move, procurar investir naquilo, entender que nem tudo é perfeito, mas que tu tens que ir um passo de cada vez, seguindo, evoluindo, né? Na advocacia, às vezes a gente tem esse processo eu não ganhei, aquela tese não foi julgada favorável, mas tem outros que você vai ganhar. Você tem que prestar sempre um bom serviço, seja como juiz, seja como advogado, seja como AGU, seja, né? Então, assim, você tem que entender que o teu trabalho tem que ser bem feito, não interessa em que parte dessa justiça você tá. E se dedicar a isso, porque o resultado vem, né? Se você for um bom juiz, se você for um bom advogado, você vai ter
resultado e cada um tem seu bônus e seu ônus, né? A estabilidade financeira ela é muito boa no início da carreira, que você já tem um valor garantido, mas às vezes, para quem já está um pouco mais na frente, você poderia ganhar mais na iniciativa privada, né? A questão que era uma coisa que era muito utilizada para justificar o concurso, era a questão da aposentadoria, isso não existe mais. A aposentadoria de servidor, e principalmente pós-reforma agora, inclusive de estados e municípios, vai ser tudo no mesmo teto do INSS, tudo com a mesma média, né? Então, assim, salvo o direito adquirido, algumas regras de transição, quem fizer concurso a partir de agora vai estar se aposentando que nem se tivesse na iniciativa privada. Então, esse não é mais o motivador. Você tem que fazer o que te faz feliz e saber que você vai ganhar dinheiro naquilo que você fizer bem feito. Ficar fazendo tudo meia boca, achar que não precisa trabalhar em qualquer dos cargos, isso não vai dar resultado, né? É isso aí, gente. Tem que fazer o que você tem motivação para fazer e que te faz feliz, né? Isso é bem complexo. É muito complexo. E por último, uma pergunta que está tendo bastante em relação ao curso, Gi. A gente até falou nas outras lives, a Ana perguntou da questão que ela não viu nada na ementa referente ao processo administrativo do INSS. E aí a gente até já esclareceu. O nosso foco na advocacia previdenciária na prática é a atuação judicial, tá? Mas o direito material em si, então os requisitos dos benefícios, documentação, a questão probatória, tudo isso a gente tem no segundo módulo, tá? Mas no terceiro módulo a gente tem as peças processuais judiciais, desde a petição inicial até o recurso extraordinário, pedido de uniformização. Ontem perguntaram sobre o pedido de uniformização, a Gi que ministra a aula é excelente. Então, assim, pessoal, o foco aqui não é atuação administrativa, tá? O direito material vocês têm, mas você não vai ter, por exemplo, a gente até fala uma coisa, mas não é o foco. A gente posteriormente tem uma novidade aí sobre prática administrativa, né, Gi? Mas sim, não é o carro-chefe, não é o foco desse curso, tá? Acho que é isso. Tem algumas perguntas que o pessoal mandou hoje, eu já tirei o print aqui, tá? E a gente vai responder, porque a gente tem uma live amanhã também, né? Amanhã às 11h30, né, Amanda? Amanhã às 11h30. Amanhã às 11h30. Mas, de qualquer forma, a gente está postando no feed ali a imagenzinha para lembrar todo mundo e no Stories. As perguntas que não forem respondidas hoje, que eu vi que teve várias perguntas aqui na caixinha, a gente responde amanhã também, às 11h30. A gente tem um horário marcado com vocês. Podem ir mandando também ali no feed, que a gente está juntando as perguntas para colocar. E quem se interessou, né? Quem quiser participar, vem participar com a gente da terceira turma do curso Advocacia Previdenciária na Prática. Gente, só até amanhã o desconto de 50%, só até amanhã meia-noite. Então, corre lá, se inscreve, né? O pagamento pode ser por boleto, por Pix, por cartão, enfim, tem várias formas ali. E as aulas começam no dia 13, né? Então, semana que vem, sexta-feira, começam as aulas, já vão sendo disponibilizadas. Lembrando que são algumas aulas gravadas, são 40 aulas gravadas. E 4 aulas ao vivo para tirar dúvida, que daí a gente fica ali, vocês vão, cada vez que está assistindo a aula, já pode ir anotando a dúvida dentro do sistema, a gente junta todas e traz as respostas detalhadas ali para vocês nessas aulas ao vivo para retirar dúvidas, certo? É isso. Gente, obrigada pela companhia, obrigada aos alunos que já compraram o curso, aos alunos que já são alunos. A semana que vem tem aula ao vivo, né, Gi? Tem aula bônus, né? Semana que vem, dia 9, tem aula bônus ao vivo para a primeira e segunda turma. Então, fiquem atentos. E é isso, pessoal. Boa quarta-feira, bom dia de trabalho e até amanhã. Um beijão para vocês. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo.